Oi, gente. Vamos agora à nossa terceira parte da nossa aula. E conforme já dito, né, nessa terceira parte falaremos do conceito de mercadorias culturais. Conceito central para compreendermos a discussão é sobre o conceito de indústria cultural, conforme já abordado na parte, né, desta aula, né, anterior. Bom, valeria a pena, né, dizer, né, ou melhor, retomar brevemente o que foi dito na aula anterior, ou seja, das duas funções centrais, primordiais, né, da indústria cultural, a saber, a função, né, de manutenção econômica de si mesma, ou seja, o objetivo de lucro, né, a, que se traduz na mercantilização da cultura, fazendo com que esta tenda a deixar de ser algo espontâneo. E, em segundo lugar, a, a constituição, ou melhor, a função de manutenção do status quo, ou seja, né, uma função política da indústria cultural, uma vez que esta constitui nos indivíduos o conformismo e a passividade diante do sistema, onde uma das expressões disto é a diversão generalizada, né, que é promovida nos indivíduos enquanto forma de fuga do cotidiano, né, do trabalho, fazendo com que as pessoas, por sua vez, se alienem das suas condições miseráveis de trabalho, impedindo com isso com que impedindo que as pessoas dessa maneira se revoltem com o sistema, né, que está colocado, ou seja, o sistema que as domina e as submete a condições desumanas, né? Então a indústria cultural ela tem basicamente essas duas funções, né? A econômica e a política, sendo, né, que é, essas seriam duas formas possíveis apenas de enfim abordar a indústria cultural, mas são características centrais, sem dúvidas. Bom, é, e falando nessas duas funções da indústria cultural, duas funções que são próprias, né, dessa nova forma, né, de pensar a cultura, que surge no século XX propriamente, pelas razões esboçadas no vídeo anterior, ou seja, né, dessa confluência do capitalismo tardio e do capitalismo, desculpem, capitalismo tardio juntamente com as novas tecnologias de reprodutibilidade técnica, onde a indústria cultural seria uma expressão direta, né, dessas duas formas, né, ou mais propriamente um mecanismo de controle ou uma expressão mesmo do capitalismo tardio. É, essa dominação não se dá senão a partir dos produtos, né, constituídos pela indústria cultural, ou seja, as mercadorias culturais. E por isso é que, como já dito anteriormente, né, é central compreendermos, né, esse conceito de mercadorias culturais para, enfim, termos uma compreensão adequada do que seria a indústria cultural propriamente dita. Bom, e as mercadorias culturais, iniciando, né, podemos dizer que basicamente são as mercadorias produzidas pela indústria cultural sob o título de arte. Pois vale a pena ressaltar, né, o Adorno e o Horkheimer, eles dizem enfaticamente, né, na dialética do esclarecimento, que os produtos construídos pela indústria cultural, longe de serem objetos artísticos autênticos, possuem exclusivamente uma característica e mesmo uma função de mercadoria. Ou seja, são objetos que são colocados no mercado, basicamente com um valor mercadoria. Ou seja, objetos que possuem possibilidade e capacidade de troca, ou seja, são dotados de valor de troca, né?
para falarmos em termos marxianos. E além disso, tem como objetivo o lucro, ou seja, a movimentação desses produtos no mercado que, por sua vez, trazem consequências, né, para a economia. Expressão, mais uma vez, dessa capacidade, dessa função da indústria cultural de manutenção do status quo. Né? Mas, para além dessas características, né, das mercadorias culturais, ou seja, né, basicamente o fato dela ser um produto direto da indústria cultural, elas teriam algumas características que são importantes destacar. Né? A primeira dessas características é a questão desses produtos, né? E mais uma vez, né, aqui ressaltado, é esse extremo abismo que há entre essas mercadorias culturais e as obras de arte propriamente ditas. E isso por várias razões. Uma delas, e mesmo talvez a principal, é as características estéticas que esses produtos, ou seja, que as mercadorias culturais possuem. Características estas, conforme, né, bem colocado, né, por Adorno e Horkheimer na Dialética do Esclarecimento, no capítulo da indústria cultural, são características do que Adorno, por exemplo, vai denominar de kitsch, ou seja, né, produtos extremamente pobres de um ponto de vista estético, produtos que carecem da consistência e, portanto, né, elaboração formal das obras de arte propriamente ditas, e são obras que, ou melhor dizendo, produtos, né, estes colocados, né, feitos pela indústria cultural, que além de pobres, esteticamente falando, eles caminham amplamente, ou mesmo até mesmo de modo constitutivo, com a padronização, ou seja, e aqui o Adorno utiliza inclusive para falar dessa padronização, né? Ele faz uma analogia, uma metáfora bem interessante aqui, né? Onde ele diz que os produtos de indústria cultural são como embalagens no mercado que se apresentam como que apresentam uma possível diversidade de produtos, quando na realidade se trata do mesmo e eterna repetição do mesmo. Né? Em outras palavras, trata-se de produtos que possuem embalagens diferentes, mas que em conteúdo são o mesmo. Essas seriam das características centrais dos produtos, né, da indústria cultural, ou seja, das mercadorias culturais. É a padronização, que por sua vez, né, vai ter impactos não somente estéticos, ou seja, na esfera da obra de arte, propriamente dita, como na sua esfera subjetiva, ou seja, no âmbito de recepção do sujeito, né, desses produtos. Vamos ter como correlato uma padronização dos sujeitos também, que por sua vez terá profundas consequências, né, na constituição dos sujeitos contemporâneos. Uma delas é o que o Adorno expressa já num texto antes desse da década de 40, né? Ou seja, a dialética do esclarecimento, mais propriamente o capítulo da indústria cultural. É um conceito, que é uma noção, né, que já está expressa num texto como Fetichismo da Música e a Regressão da Audição, texto de 1938, texto inclusive importante para compreendermos as bases teóricas da indústria cultural, né, os pressupostos teóricos, onde essa noção de fim do gosto já está expressa, né, já está colocada, e nesse texto em específico falando né, do caso da música em específico. Mas é interessante perceber, né, que
esse fim do gosto se dá justamente como um correlato subjetivo da padronização imposta pelas mercadorias culturais, né? Uma outra consequência relacionada a todos esses âmbitos aqui mencionados é o fim da liberdade, ou pelo menos, né, uma forma generalizada de reificação que se traduz como possível fim da liberdade, que por sua vez, né, se expressa como o fim do indivíduo moderno. Fim do indivíduo moderno justamente por este ter como fundamento, ao menos se colocados, né, em termos kantianos, propriamente de modo, né, assim, né, mais enfático, né, desde Kant, mas na realidade se fala do indivíduo moderno como um todo, é a perca da capacidade de julgar, ou seja, onde, né, inclusive a própria capacidade de gosto teriam extrema relação, mas também a perda da autonomia, né? Ou seja, o indivíduo imerso em mercadorias culturais, onde ele é impelido ao consumo incessante, mas nunca realmente satisfeito, o indivíduo ele perde o poder de autonomia. Ele se encontra submergido num universo de mercadorias que se apresentam como múltiplas, mas na realidade são basicamente a mesma coisa, uma vez que se trata de produtos padronizados, né, impostos pelo mercado, produtos esteticamente pobres, que constituem por sua vez subjetividades correlatas a isso, ou seja, subjetividades empobrecidas, subjetividades, ou poderíamos dizer também sujeitos, né? Sujeitos desprovidos de autonomia, inclusive para julgar a respeito desses produtos. E aí aqui, inclusive, né, se apresenta um dos desafios, né, que é colocado ao sujeito contemporâneo diante desse diagnóstico, né, ou seja, o diagnóstico da indústria cultural, que é como, poderíamos colocar nesses termos, né, como se relacionar com os produtos, né, culturais de maneira autônoma diante desse diagnóstico, né, um diagnóstico que impõe ao indivíduo, que reifica os indivíduos, né, que retira dos indivíduos a possibilidade de um desejo autônomo, ou mesmo de uma capacidade de julgar autônoma, né? E aqui, inclusive, incluiria-se um terceiro ponto, né? Que eu julgo relevante de falar nessa esfera subjetiva, né? Na esfera subjetiva das mercadorias culturais, o fenômeno da pseudo-individualidade, que é justamente, né, o termo para conceituar um indivíduo, o receptor, né, o consumidor dessas mercadorias culturais. É uma pseudo-individualidade que se constitui justamente porque se trata de desejos formatados pelo mercado, se trata de gosto formatado pelo mercado, se trata de capacidade de julgar formatada pelo mercado. E uma capacidade de julgar formatada pelo mercado, ou mesmo desejo, enfim, né? O que quer que seja formatado, pré-configurado pelo mercado, não pode ser de maneira alguma algo autônomo, mas heterônomo, né? Não é autônomo, mas heterônomo, ou seja, imposto de fora para o indivíduo. E por isso é que, né, eu acho que uma boa forma, né, de concluirmos esse vídeo é falarmos do que Adorno e Horkheimer coloca no capítulo de ética cultural como usurpação do esquematismo. E vamos aqui falar muito brevemente, porque, enfim, caberia muito a se falar desse conceito, mas em resumo, né, trata-se da usurpação. O esquematismo, vale dizer, é um conceito kantiano
que, né, que basicamente diz que o sujeito ele é dotado de uma capacidade de julgar, o entendimento, né, uma capacidade intuitiva, a sensibilidade, e o esquematismo ele teria por função unir essas duas esferas na constituição de conceitos. Bom, a usurpação do esquematismo promovida pela indústria cultural seria, em resumo, a anulação desse poder no indivíduo, já que tudo é antecipado pela indústria cultural. Então, não caberia aos sujeitos mais, dentro dessa esfera, né, dentro dessa rede social, uma capacidade de julgar autônoma. Então, a usurpação do esquematismo é, inclusive, o fim da imaginação, da criatividade, e por isso é que dizemos que a indústria cultural teria tanto impactos na esfera da produção, ou seja, né, tanto na esfera dos artistas, né, de como os artistas pensam e concebem as suas obras, que se expressam inclusive, né, justamente nas suas obras, né, como também na esfera da recepção, ou seja, de como os indivíduos, os sujeitos, eles se relacionam com as obras e, portanto, adquirem uma subjetividade formatada por essas características, né? E, enfim, essa seria a nossa terceira parte, né, da nossa aula. E na nossa quarta e última aula, né, próximo vídeo, falaremos, né, do conceito de obras de arte autônoma que se contrapõem às mercadorias culturais. Então, até lá.